Antes que o sol apareça, antes que a casa desperte, antes que o celular traga notícias, cobranças, mensagens e preocupações. Existe algo dentro de você que precisa ser limpo. Não é a casa, não é o quarto, não é a roupa acumulada, é a alma, é o coração. É aquilo que a semana deixou em você e ninguém percebeu. As palavras que te feriram, as preocupações que você engoliu em silêncio, os medos que você fingiu não sentir, as lágrimas que você segurou para ninguém ver, o cansaço que ficou escondido atrás de um sorriso, as noites mal dormidas, a ansiedade pelo que ainda não se resolveu, as lembranças que insistem em voltar, as conversas que pesaram, as decepções que ficaram grudadas por dentro. E talvez, nesta manhã de sábado, às 5 horas da manhã, Deus esteja te chamando para uma limpeza que nenhuma vassoura consegue fazer. Uma limpeza espiritual, uma limpeza profunda, uma limpeza silenciosa. Aquela limpeza que começa quando você para, respira, fecha os olhos e diz: Senhor, eu não quero carregar para este novo dia o peso da semana que passou. Se você chegou até esta oração agora, não trate este momento como coincidência. Não é por acaso. Deus conhece a sua necessidade. Deus sabe o que ficou acumulado dentro de você. Deus viu tudo. Viu quando você ficou quieto para não brigar. Viu quando você chorou escondido. Viu quando você se sentiu esquecido. Viu quando você continuou, mesmo sem forças. Viu quando você quis desistir de discutir, de tentar explicar, de pedir ajuda, de esperar uma resposta. E hoje, antes que o sábado comece de verdade, Deus te convida a deixar tudo isso aos pés dele. Não comece este sábado carregando lixo emocional. Não comece este sábado com o coração cheio de resíduos de dor. Não comece este sábado deixando que a semana passada entre de novo na sua alma. Hoje é manhã de limpeza espiritual. Hoje é manhã de entrega. Hoje é manhã de varrer por dentro aquilo que roubou a sua paz. Então, se você puder, respire fundo agora. Solte devagar. Acalme o coração. Ainda que você esteja ouvindo esta oração pela televisão, pelo celular, pelo computador, deitado, sentado, preparando o café ou começando o dia em silêncio, permita que Deus entre primeiro, antes da pressa, antes das preocupações, antes dos pensamentos pesados, antes de qualquer coisa. Deus primeiro. E antes de começarmos esta oração, escreva nos comentários, com fé: Senhor, limpa a minha alma nesta manhã. Escreva como quem abre uma janela espiritual. Escreva como quem deixa o ar de Deus entrar. Escreva como quem diz: eu não quero mais carregar o que me adoece por dentro. Eu não quero mais viver preso ao que já passou. Eu não quero mais permitir que a semana que terminou continue mandando no meu coração. Senhor, limpa a minha alma nesta manhã. E eu quero te pedir algo muito importante, com todo o coração. Se esta oração chegou até você, não vá embora sem fortalecer esta missão de fé. Se você está ouvindo pela televisão, pelo celular, pelo computador ou por qualquer aparelho, inscreva-se agora neste canal e ative o sininho. Aqui nós publicamos orações todos os dias. Todos os dias existe uma palavra, uma oração, um consolo, uma direção, um chamado de Deus para corações que precisam continuar. E talvez a próxima oração seja exatamente a resposta que Deus quer colocar no seu coração. A sua inscrição não é apenas um número. A sua inscrição fortalece esta missão. Ela ajuda esta corrente de oração a continuar chegando a pessoas que acordam cansadas, choram em silêncio, enfrentam problemas dentro de casa, lutam com ansiedade, carregam dívidas, cuidam da família e muitas vezes não têm com quem desabafar.
Deixe também o seu like neste vídeo, não como um gesto vazio, mas como um pequeno ato de fé. O seu like ajuda esta oração a alcançar mais vidas. Ajuda este vídeo a chegar em alguém que talvez esteja acordando agora com o coração pesado. Alguém que precisa ouvir que Deus ainda limpa, cura, restaura e renova. E compartilhe esta oração. Compartilhe com alguém que teve uma semana difícil, com alguém que está triste, com alguém que está sobrecarregado, com alguém que está tentando recomeçar. O seu compartilhamento pode ser o caminho que Deus usará para tocar uma pessoa que sofre em silêncio. Agora, com o coração mais calmo, vamos entrar na presença de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor meu Deus, nesta manhã de sábado, às 5 horas da manhã, quando o dia ainda está nascendo devagar, quando o mundo ainda não fez tanto barulho, quando muitas casas ainda estão em silêncio, eu me coloco diante de Ti. Eu venho como estou, sem fingir força, sem esconder cansaço, sem maquiar a alma, sem tentar parecer melhor do que estou. Eu venho com tudo o que a semana deixou dentro de mim. Venho com os pesos, com as preocupações, com os medos, com as palavras que ficaram ecoando, com as lembranças que doeram, com as decisões que me cansaram, com as responsabilidades que me apertaram o peito, com as pequenas tristezas que foram se acumulando, com os incômodos que eu tentei ignorar, com a poeira espiritual que foi se juntando no meu coração. Senhor, eu preciso de limpeza, não apenas de descanso, não apenas de silêncio, não apenas de um sábado mais leve. Eu preciso que o Senhor entre onde eu não consigo alcançar. Eu preciso que o Senhor toque onde eu não sei explicar. Eu preciso que o Senhor limpe o que eu nem sei nomear. Porque às vezes a alma fica pesada e a gente nem entende por quê. Às vezes o coração fica irritado, cansado, sensível, fechado. E a gente acha que é apenas sono, acha que é apenas preocupação, acha que é apenas mais uma fase. Mas por dentro existe acúmulo. Acúmulo de palavras, acúmulo de medos, acúmulo de cobranças, acúmulo de mágoas, acúmulo de pensamentos repetidos, acúmulo de dores pequenas que, somadas, se tornam um grande peso. Por isso, Senhor, nesta manhã, eu te peço, limpa a minha alma, limpa a minha mente, limpa o meu coração, limpa as minhas emoções, limpa os meus pensamentos, limpa as minhas intenções, limpa a minha casa, limpa a minha família, limpa tudo aquilo que ficou preso em mim durante a semana que passou. Senhor, eu entrego esta semana que terminou. Entrego a segunda-feira com suas pressas e preocupações. Entrego a terça-feira com seus desafios e conversas difíceis. Entrego a quarta-feira com o cansaço que começou a pesar. Entrego a quinta-feira com os pensamentos que se acumularam. Entrego a sexta-feira com tudo o que ficou mal resolvido. Entrego cada hora, cada minuto, cada encontro, cada notícia, cada silêncio, cada incômodo, cada momento em que eu respirei fundo para não desabar. Recebe, Senhor, tudo o que eu vivi. Recebe o que foi bom. Recebe o que foi difícil. Recebe o que eu entendi. Recebe o que ainda não entendo. Recebe o que deu certo. Recebe o que saiu diferente do que eu esperava. Recebe o que me alegrou. Recebe o que me feriu. Recebe o que eu ainda estou tentando aceitar. E por tua misericórdia, separa dentro de mim aquilo que deve permanecer daquilo que precisa ir embora. Que permaneça a aprendizagem, mas vá embora a culpa. Que permaneça a sabedoria, mas vá embora a amargura. Que permaneça a prudência, mas vá embora o medo. Que permaneça a memória do cuidado de Deus, mas vá embora a ansiedade.
Que permaneça o amor, mas vá embora a mágoa. Que permaneça a fé, mas vá embora o peso que sufoca. Senhor, eu não quero jogar fora a semana que passou. Eu quero entregar, porque tudo o que é entregue a Ti pode ser transformado. Tudo o que é colocado nas Tuas mãos pode encontrar sentido. Tudo o que é lavado pela Tua graça pode deixar de me prender. Então lava, Senhor. Lava as marcas invisíveis. Lava as preocupações grudadas na alma. Lava os pensamentos de derrota. Lava as palavras que entraram como ferida. Lava os olhares que me diminuíram. Lava as comparações que me fizeram sentir menor. Lava as lembranças que roubaram minha paz. Lava a sensação de que eu não dei conta. Lava a vergonha que eu carreguei. Lava o peso de tentar ser forte o tempo todo. Lava, Senhor. Lava com Tua misericórdia. Lava com Teu amor. Lava com Tua presença. Lava com Tua paz. Senhor Jesus, entra no meu coração como quem entra em uma casa fechada há muito tempo. Abre as janelas. Deixa a luz entrar. Deixa o ar circular. Tira o cheiro de tristeza. Tira a sombra da preocupação. Tira o mofo espiritual da culpa antiga. Tira a poeira da falta de fé. Tira os cantos escondidos onde eu guardei ressentimentos. Tira aquilo que eu empurrei para dentro porque não sabia como resolver. Há quartos dentro de mim que eu fechei. Há memórias que eu não quis visitar. Há dores que eu apenas empurrei para longe. Há sentimentos que eu não apresentei ao Senhor. Mas hoje, nesta manhã de sábado, eu te entrego a chave. Entra, Jesus. Entra no quarto da minha ansiedade. Entra no quarto da minha insegurança. Entra no quarto das minhas mágoas. Entra no quarto das minhas decepções. Entra no quarto dos meus medos. Entra no quarto das minhas preocupações familiares. Entra no quarto das minhas feridas antigas. Entra no quarto das minhas decisões pendentes. Entra no quarto da minha falta de perdão. Entra no quarto onde eu escondi lágrimas que ninguém viu. E limpa tudo, não com violência, mas com ternura. Não me quebrando, mas me curando. Não me acusando, mas me libertando. Porque eu sei, Senhor, que o Teu amor não humilha. O Teu amor levanta. O Teu amor não invade. O Teu amor bate a porta. E hoje eu abro. Eu abro a porta da minha alma. Eu abro a porta da minha casa. Eu abro a porta deste sábado. Entra primeiro, Senhor. Antes de qualquer pensamento ruim. Antes de qualquer medo. Antes de qualquer preocupação. Antes de qualquer notícia. Antes de qualquer pessoa. Entra primeiro e coloca ordem em mim. Senhor, eu peço que esta manhã seja como uma água limpa passando pelo meu interior. Que esta oração seja como uma fonte. Que cada palavra lave uma parte cansada da minha alma. Que cada silêncio cure uma área ferida. Que cada respiração me ajude a soltar o que não me pertence mais. Eu solto agora a irritação da semana. Eu solto agora a pressa que me adoeceu. Eu solto agora a necessidade de controlar tudo. Eu solto agora a culpa por não ter conseguido fazer tudo perfeitamente. Eu solto agora a mágoa de quem não me compreendeu. Eu solto agora a tristeza por aquilo que não aconteceu. Eu solto agora a preocupação com o que ainda não se resolveu. Eu solto agora a dureza que foi se formando dentro de mim. Eu solto agora o peso de tentar carregar a vida sozinho. Senhor, recebe tudo. E no lugar de tudo isso, coloca a Tua paz. Coloca mansidão. Coloca esperança. Coloca clareza. Coloca descanso. Coloca confiança. Coloca uma alegria simples. Aquela alegria que não depende de tudo estar perfeito. Aquela alegria que nasce quando eu percebo que não estou sozinho. Aquela alegria discreta de saber que Deus está cuidando.
Pai amado, nesta manhã de sábado, eu também peço limpeza espiritual para a minha casa. Passa pela porta de entrada, passa pela sala, passa pelos quartos, passa pela cozinha, passa pelos corredores, passa pelos cantos, passa pelos lugares onde houve discussão, passa pelos lugares onde alguém chorou, passa pelos lugares onde houve preocupação, passa pelos lugares onde o silêncio ficou pesado, passa pelos lugares onde entraram palavras negativas, passa pelos lugares onde o medo tentou se instalar. Que toda a atmosfera pesada seja dissipada, que toda inquietação saia, que toda divisão perca força, que toda tristeza seja tocada pela tua luz, que toda influência que não vem de ti seja afastada, que todo pensamento de confusão seja silenciado, que toda sensação de opressão seja quebrada pelo nome de Jesus. Senhor, esta casa precisa da tua paz. Esta casa precisa da tua presença. Esta casa precisa respirar novamente. Talvez por fora ela pareça normal, mas o Senhor sabe o que acontece por dentro. Sabe das preocupações financeiras, sabe das conversas difíceis, sabe das tensões familiares, sabe dos medos escondidos, sabe das noites inquietas, sabe das lágrimas silenciosas, sabe dos nomes que eu trago no coração. Por isso, nesta manhã, eu consagro a minha casa a Ti. Cada porta, cada janela, cada cama, cada mesa, cada cadeira, cada canto, cada lembrança. Cada pessoa que mora aqui, cada pessoa que entra aqui, cada pessoa que saiu daqui deixando saudade, cada pessoa que eu amo. Que esta casa não seja depósito de ansiedade. Que esta casa não seja lugar de brigas constantes. Que esta casa não seja território de palavras duras. Que esta casa não seja abrigo de medo. Que esta casa seja lugar de oração, lugar de recomeço, lugar de perdão, lugar de proteção, lugar de descanso, lugar onde Deus entra primeiro. Senhor, limpa também os relacionamentos desta casa. Limpa as palavras acumuladas. Limpa as respostas atravessadas. Limpa as mágoas entre pais e filhos. Limpa as feridas entre marido e esposa. Limpa as distâncias entre irmãos. Limpa os silêncios que machucam. Limpa as lembranças de discussões antigas. Limpa a dureza que impede o abraço. Limpa o orgulho que não deixa pedir perdão. Limpa a frieza que vai entrando devagar. Limpa, Senhor, porque muitas famílias não se quebram de uma vez. Elas vão acumulando poeira por dentro. Um silêncio hoje, uma palavra dura amanhã, uma decepção escondida, uma falta de escuta, uma ausência, uma mágoa não tratada. E quando percebem, a casa está cheia de distância. Mas hoje, Senhor, nós te pedimos, sopra vida nova sobre esta família. Onde houve dureza, coloca ternura. Onde houve orgulho, coloca humildade. Onde houve gritos, coloca escuta. Onde houve distância, coloca aproximação. Onde houve ferida, coloca cura. Onde houve cansaço, coloca paciência. Onde houve frieza, reacende o amor. Senhor, eu sei que nem tudo muda em um dia. Mas eu creio que toda restauração começa quando alguém decide rezar. E hoje eu estou rezando. Estou abrindo a porta. Estou pedindo por mim e pela minha casa. Estou dizendo, Senhor, começa em mim. Limpa primeiro o meu coração. Porque muitas vezes eu peço mudança nos outros, mas também preciso ser transformado. Muitas vezes eu quero paz na casa, mas carrego guerra dentro de mim. Muitas vezes eu quero palavras doces, mas respondo com aspereza. Muitas vezes eu quero compreensão, mas não escuto. Muitas vezes eu quero perdão, mas tenho dificuldade de perdoar. Por isso, Senhor, começa em mim. Começa limpando meus pensamentos. Começa limpando minha língua. Começa limpando meus julgamentos. Começa limpando minha impaciência.
Começa limpando minha maneira de reagir. Começa limpando a forma como eu trato quem está perto. Começa limpando aquilo que eu não percebo, mas machuca os outros. Dá-me humildade para reconhecer. Dá-me coragem para mudar. Dá-me mansidão para recomeçar. Dá-me sabedoria para falar menos quando o silêncio for melhor. Dá-me amor para falar com verdade quando for necessário. Dá-me discernimento para não confundir paz com fuga. Dá-me força para não alimentar discussões inúteis. Dá-me um coração novo. Espírito Santo, vem como vento suave nesta manhã. Vem soprar sobre mim. Vem remover o que está parado. Vem mexer no que endureceu. Vem renovar o que envelheceu por dentro. Vem tirar de mim a poeira do desânimo. Vem tirar de mim a cinza da tristeza. Vem tirar de mim o peso da semana passada. Vem acender novamente a chama da fé. Eu preciso de ti. Eu preciso da tua luz. Eu preciso do teu consolo. Eu preciso da tua direção. Eu preciso da tua presença. Porque sozinho eu acumulo. Sozinho eu guardo. Sozinho eu me fecho. Sozinho eu me canso. Mas contigo eu entrego. Contigo eu respiro. Contigo eu recomeço. Contigo eu encontro força. Espírito Santo, limpa também a minha mente. Há pensamentos que entram e ficam. Há preocupações que se repetem. Há medos que criam histórias que talvez nunca aconteçam. Há lembranças que voltam sem serem chamadas. Há culpa por coisas que eu já deveria ter colocado nas mãos de Deus. Há medo do futuro. Há tristeza pelo passado. Há ansiedade pelo presente. Mas nesta manhã eu peço. Organiza a minha mente. Silencia o excesso. Diminui o barulho interior. Ajuda-me a pensar com paz. Ajuda-me a decidir com clareza. Ajuda-me a não sofrer antes da hora. Ajuda-me a não carregar problemas imaginários. Ajuda-me a enfrentar o que é real com fé e a entregar o que não depende de mim. Senhor, eu entrego aquilo que não controlo. Entrego pessoas que não consigo mudar. Entrego situações que não consigo resolver hoje. Entrego portas que ainda não abriram. Entrego respostas que ainda não chegaram. Entrego processos demorados. Entrego diagnósticos. Entrego contas. Entrego dívidas. Entrego conversas pendentes. Entrego preocupações com filhos. Entrego preocupações com pais. Entrego preocupações com trabalho. Entrego preocupações com saúde. Entrego cada peso que tentou dormir comigo e acordar comigo. Hoje, eu decido não carregar tudo sozinho. Hoje, eu entrego. Hoje, eu limpo. Hoje, eu abro espaço, porque uma alma cheia de peso não consegue receber a paz que Deus quer dar. Uma alma abarrotada de medo não consegue ouvir a voz suave do Senhor. Uma alma presa à semana passada não consegue viver a graça deste novo dia. Por isso, Senhor, esvazia-me do que me faz mal e enche-me do que vem de Ti. Enche-me de paz, enche-me de esperança, enche-me de fé, enche-me de paciência, enche-me de amor, enche-me de coragem, enche-me de gratidão, enche-me de silêncio bom, enche-me de confiança. Senhor Jesus, eu consagro este sábado, que ele seja um dia limpo, não perfeito, mas limpo, limpo de ressentimentos alimentados, limpo de discussões desnecessárias, limpo de pensamentos de derrota, limpo de ansiedade exagerada, limpo de pressa inútil, limpo de comparações, limpo de culpa, limpo de tudo aquilo que tenta me afastar da tua paz. Que este sábado seja um dia de respiração espiritual, um dia para arrumar por dentro, um dia para deixar a alma mais leve, um dia para olhar para a vida com menos medo, um dia para reconhecer que a semana passou, mas Deus permaneceu. Sim, Senhor, a semana passou, mas o Senhor permaneceu.
As preocupações passaram, mas o Senhor permaneceu. As conversas difíceis passaram, mas o Senhor permaneceu. Os medos tentaram crescer, mas o Senhor permaneceu. As noites foram longas, mas o Senhor permaneceu. E se o Senhor permaneceu, eu posso recomeçar. Eu posso respirar. Eu posso levantar. Eu posso limpar a alma e seguir. Agora, meu irmão, minha irmã, antes de continuarmos esta oração, eu quero te convidar a fazer um gesto simples. Coloque a mão sobre o coração, se puder, e repita em silêncio: Senhor, eu entrego a semana que passou. Senhor, eu não quero carregar o que já terminou. Senhor, limpa meu coração. Senhor, renova minha casa. Senhor, coloca a tua paz dentro de mim. Senhor, entra primeiro neste sábado. Respire fundo. Solte devagar. Imagine tudo aquilo que pesou durante a semana sendo colocado aos pés de Jesus. Não como lixo jogado fora de qualquer jeito, mas como fardo entregue a quem sabe cuidar. Jesus sabe cuidar do que pesa. Jesus sabe curar o que dói. Jesus sabe limpar o que contaminou a alma. Jesus sabe transformar cansaço em descanso. Jesus sabe transformar lágrimas em oração. Jesus sabe transformar silêncio em recomeço. Por isso, permaneça. Não saia agora. A oração ainda está limpando por dentro. A palavra ainda está abrindo espaço. A presença de Deus ainda está passando pelos cômodos da sua alma. E mais uma vez, eu peço a você com carinho. Se esta oração está falando ao seu coração, deixe o seu like. Esse gesto ajuda este vídeo a chegar em mais pessoas que também precisam dessa limpeza espiritual. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Não perca as próximas orações. Aqui nós rezamos todos os dias. E talvez amanhã Deus use uma nova oração para continuar aquilo que Ele está começando hoje dentro de você. A sua inscrição fortalece esta missão. O seu like espalha esta oração. O seu comentário se torna uma pequena vela acesa nesta família de fé. E o seu compartilhamento pode ser a forma que Deus usará para entrar em uma casa que está pesada, cansada, precisando de paz. Escreva nos comentários: Senhor, limpa a minha alma nesta manhã. E se quiser, coloque também o nome da sua família, o seu pedido de oração ou aquilo que você deseja entregar neste sábado. Nós vamos continuar rezando, porque hoje não é apenas mais um sábado. Hoje é o sábado da limpeza espiritual. O sábado em que você entrega a semana que passou. O sábado em que Deus entra primeiro. O sábado em que a alma começa a respirar de novo. O sábado em que a alma começa a respirar de novo. E talvez seja exatamente disso que você precise hoje. Respirar. Não apenas encher os pulmões de ar, mas respirar por dentro. Respirar sem a sensação de estar atrasado. Respirar sem aquele aperto no peito. Respirar sem ouvir a voz da culpa, dizendo que você deveria ter feito mais. Respirar sem carregar tudo sozinho. Respirar como quem descobre que Deus ainda está no controle. Nesta manhã, antes que o dia avance, permita que o Senhor faça em você aquilo que só Ele sabe fazer. Permita que Deus limpe os cantos escondidos da alma, porque há lugares dentro de nós onde ninguém entra. Há pensamentos que não contamos, há dores que não explicamos, há medos que escondemos, há mágoas que disfarçamos, há cansaços que viraram rotina, há pesos que fomos acumulando sem perceber. E quando a semana termina, muitas vezes o corpo até para, mas a alma continua trabalhando, a mente continua girando, o coração continua repetindo conversas, a memória continua voltando a lugares que doeram, e a pessoa tenta descansar, mas não consegue, porque ainda existe poeira espiritual por dentro.
Ainda existe peso grudado no coração. Ainda existe uma bagunça invisível pedindo a presença de Deus. Senhor, meu Deus, nesta segunda parte da nossa oração, eu te peço que a limpeza continue. Não quero apenas uma oração bonita. Não quero apenas palavras que passam. Quero que esta manhã se torne um encontro real contigo. Quero que este sábado seja marcado pela tua presença. Quero que, enquanto eu ouço esta oração, algo dentro de mim vá se soltando. Que as amarras interiores comecem a cair. Que os pensamentos pesados percam força. Que a minha alma seja visitada. Que o meu coração seja lavado. Que a minha casa receba a tua paz. Senhor, há coisas que eu trouxe da semana passada e nem percebi. Trouxe impaciência. Trouxe irritação. Trouxe medo. Trouxe preocupação. Trouxe um olhar mais duro. Trouxe menos esperança. Trouxe palavras que não deveria ter guardado. Trouxe sentimentos que não deveria alimentar. Trouxe lembranças que ainda me perturbam. Trouxe uma pressa que não é saudável. Trouxe um cansaço que parece não passar. Mas hoje eu me coloco diante de ti e digo: eu não quero continuar assim. Eu não quero seguir acumulando. Eu não quero terminar cada semana mais pesado. Eu não quero deixar que pequenos sofrimentos virem grandes sombras. Eu não quero permitir que a ansiedade vire moradora dentro de mim. Eu não quero que a tristeza encontre lugar fixo no meu coração. Eu não quero que a mágoa tenha cadeira na minha casa. Eu não quero que o medo seja o primeiro a falar comigo pela manhã. Por isso, Senhor, limpa o meu interior. Limpa aquilo que ficou escondido. Limpa aquilo que se acumulou sem eu perceber. Limpa aquilo que entrou pelos olhos. Limpa aquilo que entrou pelos ouvidos. Limpa aquilo que entrou pelas palavras duras que escutei. Limpa aquilo que entrou pelas conversas negativas. Limpa aquilo que entrou pelos ambientes pesados. Limpa aquilo que entrou pela preocupação excessiva. Limpa aquilo que entrou pela falta de oração. Limpa aquilo que entrou pela pressa de viver. Limpa aquilo que entrou quando eu me afastei da tua presença. Meu Deus, eu reconheço. Quando eu rezo pouco, eu acumulo mais. Quando eu não paro diante de ti, eu absorvo tudo. Absorvo o medo dos outros. Absorvo as tensões da casa. Absorvo o peso do trabalho. Absorvo preocupações que nem são minhas. Absorvo opiniões. Absorvo críticas. Absorvo notícias ruins. Absorvo cobranças. E quando percebo, estou cheio por dentro. Cheio de coisas que não vêm de ti. Cheio de pensamentos que não edificam. Cheio de sentimentos que não me conduzem à paz. Cheio de pesos que eu não deveria carregar. Por isso, Senhor, nesta manhã, eu quero esvaziar. Eu quero abrir espaço. Eu quero tirar de dentro o que está ocupando o lugar da tua paz. Eu quero deixar que o teu Espírito reorganize minha alma. Eu quero que o meu coração volte a ser casa de oração, não depósito de ansiedade, não armário de mágoas, não sala fechada de medos, mas casa de Deus, casa de paz, casa de esperança, casa onde a luz entra, casa onde o perdão circula, casa onde a fé respira. Senhor Jesus, passa agora pela minha memória. Há lembranças da semana que ainda doem. Talvez uma palavra que alguém disse. Talvez uma resposta que eu não recebi. Talvez uma atitude que me decepcionou. Talvez uma injustiça. Talvez uma ingratidão. Talvez uma discussão. Talvez uma preocupação com alguém da família. Talvez uma notícia que mexeu comigo. Talvez uma falha minha. Talvez uma culpa que ficou. Talvez uma sensação de fracasso. Eu te entrego cada lembrança. Não quero apagá-las à força. Quero que sejam curadas, porque uma lembrança curada não domina mais.
Uma lembrança entregue não governa mais. Uma lembrança lavada pela graça deixa de contaminar o presente. Então toca, Senhor, a minha memória. Toca as imagens que voltam. Toca as palavras que ecoam. Toca os momentos que ainda apertam meu peito. Toca as cenas que me tiram a paz. Toca aquilo que eu gostaria de esquecer, mas ainda carrego, e derrama a tua misericórdia, que a tua luz entre exatamente ali, na lembrança que dói, no momento que pesou, na conversa mal resolvida, na ferida recente, na decepção escondida. E onde houve dor, coloca aprendizado. Onde houve tristeza, coloca consolo. Onde houve culpa, coloca arrependimento e paz. Onde houve injustiça, coloca confiança. Onde houve medo, coloca segurança. Onde houve confusão, coloca discernimento. Onde houve queda, coloca recomeço. Senhor, eu entrego também aquilo que eu fiz de errado nesta semana. Minhas palavras impensadas, minhas reações exageradas, minhas impaciências, minhas omissões, minhas faltas de amor, minhas distrações espirituais, minhas pequenas desobediências, minhas críticas, meus julgamentos, meus pensamentos negativos, aquilo que eu alimentei e não deveria, aquilo que eu permiti entrar no meu coração, aquilo que me afastou da tua paz. Eu não quero me esconder, eu não quero fingir que está tudo certo. Eu quero me apresentar diante de ti com verdade, porque a limpeza espiritual começa quando deixamos de esconder a sujeira. E eu sei, Senhor, que o Senhor não se assusta com a minha verdade. O Senhor não se afasta quando eu reconheço minhas fraquezas. O Senhor não rejeita um coração arrependido. Por isso eu peço perdão. Perdão pelas vezes em que agi sem amor. Perdão pelas vezes em que falei demais. Perdão pelas vezes em que ouvi pouco. Perdão pelas vezes em que deixei a irritação mandar. Perdão pelas vezes em que respondi com dureza. Perdão pelas vezes em que duvidei da tua providência. Perdão pelas vezes em que reclamei mais do que agradeci. Perdão pelas vezes em que me deixei dominar pelo medo. Perdão pelas vezes em que esqueci que o Senhor estava comigo. Lava-me, Senhor. Lava-me por dentro, purifica meu coração. Renova em mim um espírito firme. Dá-me um coração capaz de recomeçar. Não um coração preso ao remorso, mas um coração conduzido pela misericórdia. Porque o arrependimento que vem de ti não me destrói. Ele me levanta, ele me ensina, ele me recoloca no caminho. Ele limpa a alma para que eu possa caminhar mais leve. Senhor, nesta manhã de sábado, eu também quero limpar o meu modo de olhar. Porque a semana pode ter deixado meu olhar cansado, olhar desconfiado, olhar triste, olhar irritado, olhar sem esperança, olhar que só vê problema, olhar que só percebe falta, olhar que esqueceu de reconhecer as bênçãos pequenas. Então cura meu olhar. Ensina-me a enxergar o que ainda existe de bom. Ensina-me a perceber tua mão nos detalhes. Ensina-me a agradecer pelo que permaneceu, pelo pão, pelo teto, pela vida, pela respiração, pela chance de rezar, pela família, mesmo imperfeita, pelas portas que ainda podem se abrir, pelas forças que o Senhor renovou sem eu perceber, pelas vezes em que eu achei que não conseguiria, mas consegui, pelas noites em que eu pensei que o peso seria maior, mas acordei, pelos livramentos invisíveis, pelas respostas silenciosas, pelos cuidados que não notei. Senhor, limpa o meu olhar da ingratidão, limpa o meu olhar da comparação, limpa o meu olhar da inveja, limpa o meu olhar da desesperança, limpa o meu olhar da dureza, limpa o meu olhar do pessimismo, que eu não negue os problemas, mas que eu também não esqueça das bênçãos, que eu não finja que tudo é fácil,
mas que eu também não viva como se Deus estivesse distante. Que eu veja a realidade, mas com fé. Que eu veja as lutas, mas com esperança. Que eu veja o que precisa mudar, mas com humildade. Que eu veja as pessoas, mas com misericórdia. Senhor, limpa também minha boca, porque muitas vezes a boca revela o que está acumulado no coração. Se meu coração está cheio de irritação, minha boca fere. Se meu coração está cheio de medo, minha boca reclama. Se meu coração está cheio de mágoa, minha boca corta. Se meu coração está cheio de orgulho, minha boca humilha. Por isso, limpa a fonte. Limpa o coração para que minhas palavras também sejam limpas. Que neste sábado eu não espalhe peso. Que eu não leve para os outros a sujeira emocional que quero entregar a Ti. Que eu não transforme meu cansaço em agressividade. Que eu não use minha dor como desculpa para ferir. Que eu não machuque quem está perto porque estou ferido por dentro. Senhor, coloca guarda na minha boca. Que minhas palavras sejam mais mansas, mais prudentes, mais curadas, mais cheias de verdade e amor. Se eu precisar falar, que eu fale com sabedoria. Se eu precisar silenciar, que eu silencie com paz. Se eu precisar corrigir, que eu corrija sem humilhar. Se eu precisar pedir perdão, que eu tenha humildade. Se eu precisar recomeçar uma conversa, que eu tenha coragem. Senhor, limpa também os meus ouvidos. Porque há coisas que eu escutei e guardei demais. Comentários, críticas, notícias, palavras negativas, previsões ruins, frases que me diminuíram, acusações, ironias, vozes de desânimo, vozes que disseram que não vai dar certo, vozes que tentaram apagar minha fé. Eu renuncio agora a toda palavra que não veio de Ti e que tentou criar raiz dentro de mim. Renuncio às palavras de derrota. Renuncio às palavras de maldição. Renuncio às palavras de medo. Renuncio às palavras de humilhação. Renuncio às palavras de rejeição. Renuncio às palavras de confusão. Renuncio às palavras que quiseram definir meu futuro longe da Tua vontade. A última palavra sobre mim pertence ao Senhor. Não pertence ao medo. Não pertence à crítica. Não pertence ao passado. Não pertence à opinião de quem não conhece minha alma. Não pertence ao inimigo. Não pertence à dor. Pertence a Deus. E se Deus diz que há recomeço, há recomeço. Se Deus diz que há cura, há cura. Se Deus diz que há caminho, há caminho. Se Deus diz que eu não estou sozinho, eu não estou sozinho. Senhor, limpa os ecos ruins e coloca dentro de mim a Tua palavra. Palavra que levanta, palavra que ilumina, palavra que cura, palavra que corrige com amor, palavra que dá direção, palavra que abre caminho, palavra que devolve paz. Pai amado, eu peço agora por uma limpeza espiritual nas minhas emoções, porque às vezes eu sinto tudo ao mesmo tempo. Sinto medo, sinto cansaço, sinto saudade, sinto raiva, sinto culpa, sinto ansiedade, sinto tristeza, sinto esperança e desânimo misturados. E isso me confunde. Eu não quero ser dominado pelas emoções, mas também não quero fingir que elas não existem. Eu quero entregá-las a Ti. Toma, Senhor, minhas emoções bagunçadas. Toma aquilo que eu não sei organizar. Toma aquilo que eu sinto, mas não sei explicar. Toma aquilo que me faz reagir sem pensar. Toma aquilo que me torna sensível demais. Toma aquilo que me faz querer me fechar. E vai limpando, vai acalmando, vai colocando cada coisa em seu lugar. Que a tristeza não vire desespero. Que a raiva não vire pecado, que a saudade não vire prisão, que o medo não vire decisão, que a ansiedade não vire comando, que a culpa não vire condenação,
Que o cansaço não vire desistência. Que tudo dentro de mim se curve diante da tua paz. Senhor, se eu preciso chorar, que eu chore em tua presença. Se eu preciso descansar, que eu descanse sem culpa. Se eu preciso recomeçar, que eu recomece com humildade. Se eu preciso perdoar, que eu receba a tua força. Se eu preciso pedir perdão, que eu não adie. Se eu preciso mudar, que eu não tenha medo. Se eu preciso esperar, que eu espere contigo. Mas que eu não fuja mais. Que eu não esconda mais a alma de ti. Que eu não finja mais que estou bem quando preciso de cura. Jesus, eu te entrego agora o peso invisível da semana. Aquele peso que não aparece em foto. Aquele peso que ninguém vê na rua. Aquele peso que não dá para explicar em uma mensagem. Aquele peso que a pessoa carrega enquanto trabalha, enquanto cuida da casa, enquanto responde os outros, enquanto sorri, enquanto faz o que precisa ser feito. Tu sabes, Senhor. Tu sabes o que pesa. Tu sabes o que custa. Tu sabes o que eu não digo. Tu sabes onde a alma está cansada. E por isso eu peço. Alivia. Alivia meu peito. Alivia minha mente. Alivia minha casa. Alivia minha família. Alivia meu sono. Alivia minha caminhada. Que este sábado não comece como continuação do peso, mas como começo de uma limpeza. Como começo de um descanso verdadeiro. Como começo de uma renovação. Senhor, eu entrego também as pessoas que passaram pela minha semana. As que me ajudaram, as que me feriram, as que me exigiram muito, as que me decepcionaram, as que eu amo, as que me preocupam, as que eu não consigo entender, as que eu preciso perdoar, as que talvez eu precise colocar em oração e deixar nas tuas mãos. Eu não quero carregar ninguém de forma errada. Eu não quero transformar preocupação em controle. Eu não quero transformar amor em peso. Eu não quero transformar dor em ressentimento. Eu não quero transformar cuidado em ansiedade. Por isso, Senhor, eu entrego pessoas, entrego nomes, entrego rostos, entrego histórias, entrego quem mora comigo, entrego quem está longe, entrego quem está doente, entrego quem está perdido, entrego quem está sofrendo, entrego quem eu não consigo mudar, entrego quem me machucou, entrego quem eu magoei, entrego todos ao teu coração. Cuida, Senhor, cuida melhor do que eu, ama melhor do que eu, alcança onde eu não alcanço, fala onde eu não consigo falar, cura onde minhas palavras não chegam, protege onde meus braços não alcançam, e ensina-me a amar sem carregar o lugar que pertence a Deus. Ensina-me a cuidar sem querer controlar. Ensina-me a rezar sem me desesperar. Ensina-me a confiar que o Senhor também trabalha no coração dos outros. Senhor, nesta manhã de limpeza espiritual, eu quero entregar também o ambiente do meu trabalho, as tensões, as cobranças, as injustiças, as pressões, as conversas, as disputas, as inseguranças, as preocupações financeiras, os medos profissionais, os conflitos, os atrasos, as portas que ainda não se abriram. Se alguma coisa do trabalho ficou grudada em mim, limpa agora. Se alguma palavra me deixou inseguro, limpa agora. Se alguma cobrança me roubou a paz, limpa agora. Se alguma preocupação entrou comigo em casa, limpa agora. Se eu trouxe para minha família um peso que nasceu fora, limpa agora. Senhor, abençoa o meu trabalho. Abençoa minhas mãos. Abençoa meu sustento. Abençoa minhas decisões. Abençoa meus projetos. Abençoa as portas que preciso abrir. Mas também me ensina a não deixar que o trabalho ocupe toda a minha alma. Eu preciso trabalhar, mas também preciso viver. Preciso cuidar. Preciso rezar. Preciso descansar.
Preciso estar contigo, que meu trabalho seja abençoado, mas que ele não seja meu Senhor. O meu Senhor és tu, que minhas preocupações sejam reais, mas que elas não ocupem o trono do meu coração. O trono é teu. Senhor, nesta manhã eu coloco também minhas preocupações financeiras, as contas, as dívidas, os compromissos, o medo de faltar, a insegurança do amanhã, a pressão de sustentar, a dor de não poder fazer tudo o que eu gostaria, o aperto que às vezes tira o sono. Eu entrego tudo, não como quem foge da responsabilidade, mas como quem sabe que precisa da providência. Dá-me sabedoria, dá-me organização, dá-me oportunidades honestas, dá-me portas abertas, dá-me discernimento para não agir por desespero. Dá-me coragem para fazer o que precisa ser feito. E, acima de tudo, não permitas que a preocupação financeira suje minha alma com medo constante. Eu preciso resolver o que é possível, mas também preciso confiar onde minhas forças terminam. Senhor, limpa o medo da escassez, limpa o pavor do futuro, limpa a vergonha, limpa a sensação de derrota, limpa o pensamento de que estou abandonado. O Senhor é Pai, o Senhor vê, o Senhor sabe, o Senhor sustenta. E ainda que eu atravesse tempos difíceis, não caminharei sem a tua presença. Maria Santíssima, Mãe querida. Nesta manhã de sábado, entra nesta limpeza espiritual comigo. Mãe, passa teu manto sobre minha casa. Passa teu manto sobre minha família. Passa teu manto sobre meus pensamentos. Passa teu manto sobre meus medos. Passa teu manto sobre minhas lembranças. Passa teu manto sobre aquilo que a semana deixou em mim. Tu, que guardavas tudo no coração, ensina-me a guardar somente o que aproxima de Deus e a entregar o que me rouba a paz. Ensina-me a não guardar mágoa. Ensina-me a não guardar veneno. Ensina-me a não guardar culpa sem arrependimento. Ensina-me a não guardar medo sem confiança. Ensina-me a deixar nas mãos de Jesus aquilo que meu coração não sabe resolver. Mãe querida, visita as famílias que estão ouvindo esta oração. Visita as casas onde há cansaço. Visita as casas onde há brigas. Visita as casas onde há silêncio pesado. Visita as casas onde falta diálogo. Visita as casas onde alguém está doente. Visita as casas onde alguém está desempregado. Visita as casas onde alguém chorou esta semana. Visita as casas onde uma mãe está preocupada. Visita as casas onde um pai está cansado. Visita as casas onde filhos estão perdidos. Visita as casas onde idosos se sentem esquecidos. Visita as casas onde há medo do futuro. E leva Jesus para dentro de cada lar. Porque onde Jesus entra, a paz começa a voltar. Onde Jesus entra, o coração respira. Onde Jesus entra, a escuridão perde força. Onde Jesus entra, a casa se torna novamente lugar de esperança. Senhor, eu peço agora uma limpeza espiritual sobre este sábado inteiro. Que este dia seja protegido desde cedo. Que as conversas sejam guiadas. Que as decisões sejam iluminadas. Que os caminhos sejam guardados. Que as palavras sejam mais doces. Que os pensamentos sejam mais limpos. Que as emoções sejam mais serenas. Que a casa seja mais leve. Que a família seja mais unida. Que o coração esteja mais atento à tua presença. Não permitas que o inimigo roube a paz deste dia. Não permitas que pequenas irritações se transformem em grandes brigas. Não permitas que lembranças antigas contaminem conversas novas. Não permitas que a pressa entre antes da oração. Não permitas que a ansiedade governe o sábado. Não permitas que o desânimo roube a gratidão. Não permitas que a tristeza ocupe todos os espaços. Senhor, guarda este dia.
Guarda esta manhã, guarda minha casa, guarda minha mente, guarda meu coração, guarda minha família. E se algum problema aparecer, que eu não perca a paz. Se alguma notícia chegar, que eu não me desespere. Se alguma conversa for difícil, que eu tenha sabedoria. Se algo sair diferente do planejado, que eu tenha paciência. Se eu precisar esperar, que eu espere contigo. Se eu precisar agir, que eu haja com fé. Se eu precisar calar, que eu cale com humildade. Se eu precisar falar, que eu fale com amor. Meu Deus, eu não sei tudo o que este sábado trará, mas eu sei quem estará comigo. O Senhor estará comigo, e isso basta para eu começar com esperança. Agora, meu irmão, minha irmã, permita que esta oração entre mais fundo. Não resista. Não segure aquilo que Deus está pedindo que você solte. Às vezes, a gente se acostuma com o peso, se acostuma com a mágoa, se acostuma com a ansiedade, se acostuma com a casa espiritualmente pesada, se acostuma com o coração cheio de barulho. Mas Deus não quer que você viva acostumado ao peso. Deus quer te ensinar a entregar. Deus quer te ensinar a limpar por dentro. Deus quer te ensinar a começar de novo. E este sábado pode ser esse marco. A manhã em que você disse: chega, eu não vou carregar a semana passada dentro da minha alma. Eu não vou alimentar pensamentos que me ferem. Eu não vou guardar mágoas como se fossem tesouros. Eu não vou permitir que a ansiedade sente à mesa comigo. Eu não vou deixar que o medo durma na minha casa. Eu vou entregar. Eu vou rezar. Eu vou limpar. Eu vou recomeçar com Deus. Se você sente isso no coração, escreva nos comentários: hoje eu entrego a semana que passou. Escreva com fé. Escreva como uma declaração espiritual. Escreva como quem diz ao céu: Senhor, eu não quero mais carregar esse peso. Hoje eu entrego a semana que passou e deixe o seu pedido de oração. Deixe o nome da sua família. Deixe uma intenção. Porque aqui nós rezamos uns pelos outros. Aqui ninguém precisa carregar tudo sozinho. Aqui cada comentário pode se tornar uma pequena intercessão, uma pequena vela acesa, um sinal de fé. E eu peço novamente, com todo o meu coração, se esta oração está ajudando você, deixe o seu like agora. Esse like pode parecer simples, mas ele ajuda esta oração a sair do silêncio e a alcançar pessoas que precisam de Deus nesta manhã. Inscreva-se no canal. Ative o sininho. Caminhe conosco todos os dias. Nós publicamos orações diariamente para começar o dia com Deus, para dormir em paz, para proteger a família, para abrir caminhos, para curar a alma, para fortalecer a fé. E talvez a próxima oração seja exatamente aquela que Deus usará para falar com você em uma hora difícil. A sua inscrição fortalece esta missão. O seu like ajuda esta oração a chegar a mais corações. O seu compartilhamento pode levar esta limpeza espiritual para dentro de uma casa que está sufocada, carregada, cansada, precisando respirar. Compartilhe com alguém que teve uma semana pesada, com alguém que acordou triste, com alguém que está tentando ser forte, com alguém que precisa entregar tudo nas mãos de Deus. Agora volte para a oração, porque a limpeza ainda continua. Senhor, eu estou aqui, ainda diante de Ti, ainda entregando, ainda permitindo que Tua graça passe. E agora eu te peço, limpa também o meu futuro. Sim, Senhor, limpa o modo como eu olho para o futuro, porque muitas vezes eu olho para frente com medo, com preocupação, com imagens ruins, com pensamentos de derrota, com antecipações dolorosas. Eu sofro antes. Eu imagino problemas. Eu perco a paz por situações que ainda nem aconteceram. Eu deixo o amanhã sujar o meu hoje. Mas nesta manhã,
Eu te peço, lava minha relação com o futuro, que eu não viva preso ao que pode dar errado, que eu não alimente cenários de medo, que eu não entregue minha imaginação à ansiedade, que eu não esqueça que o futuro também está em tuas mãos. Senhor, limpa o amanhã dentro de mim, limpa a preocupação excessiva, limpa a previsão pessimista, limpa a sensação de que tudo vai piorar, limpa o medo de faltar, limpa o medo de perder, limpa o medo de não conseguir, limpa o medo de não ser forte, limpa o medo de ficar sozinho, limpa o medo de não encontrar saída. Eu entrego o amanhã, eu entrego a próxima semana, eu entrego os próximos dias, eu entrego aquilo que ainda não chegou, eu entrego o que ainda não sei, eu entrego o que ainda não posso resolver, porque o Senhor já está lá. Antes de eu chegar, o Senhor estará. Antes do problema aparecer, tua graça já estará preparada. Antes da porta se abrir, tua providência já estará trabalhando. Antes da resposta vir, tua mão já estará me sustentando. Por isso, eu descanso. Eu confio. Eu entrego. Senhor, faz deste sábado uma ponte entre a semana que passou e uma semana nova. Uma ponte entre o cansaço e a esperança. Uma ponte entre o peso e a leveza. Uma ponte entre a confusão e a paz. Uma ponte entre a ansiedade e a confiança. Uma ponte entre a alma suja de preocupações e o coração lavado pela tua presença. E enquanto eu atravesso esta ponte, segura minha mão. Não me deixes voltar para pegar os pesos que eu já entreguei. Não me deixes abrir de novo sacolas de mágoa. Não me deixes visitar de novo pensamentos que me adoecem. Não me deixes alimentar aquilo que o Senhor está limpando. Dá-me vigilância, dá-me firmeza, dá-me coragem, porque a limpeza espiritual não é apenas pedir que Deus tire, é também decidir não recolher de volta aquilo que me fazia mal. Por isso, Senhor, ajuda-me a não recolher a mágoa. Ajuda-me a não recolher a culpa. Ajuda-me a não recolher a ansiedade. Ajuda-me a não recolher o medo. Ajuda-me a não recolher conversas que não edificam. Ajuda-me a não recolher pensamentos que me derrubam. Ajuda-me a caminhar mais leve, mais atento, mais sereno, mais cheio de Deus. Neste sábado, Senhor, eu quero fazer uma faxina espiritual também nas escolhas pequenas. No que eu assisto, no que eu ouço, no que eu falo, no que eu alimento, nas conversas em que entro, nas preocupações que abraço, nas lembranças que revisito, nas palavras que repito, nos pensamentos que permito crescer. Mostra-me o que precisa sair. Mostra-me o que precisa mudar. Mostra-me o que precisa ser evitado. Mostra-me o que está sujando minha paz. E dá-me força para escolher melhor, porque eu não quero pedir paz e continuar alimentando barulho. Eu não quero pedir cura e continuar tocando na ferida sem necessidade. Eu não quero pedir leveza e continuar carregando o que não é meu. Eu não quero pedir proteção e continuar abrindo portas para aquilo que me afasta de ti. Senhor, dá-me coerência, dá-me discernimento, dá-me um coração firme e simples, um coração que sabe dizer não. Não ao excesso, não à confusão, não ao pecado, não à fofoca, não à provocação, não à ansiedade alimentada, não à comparação, não ao desânimo, não ao que rouba a alma, e sim à tua presença, sim à oração, sim ao perdão, sim ao descanso, sim à verdade, sim à esperança, sim ao recomeço. Senhor, eu sinto que esta limpeza está abrindo espaço, espaço para respirar, espaço para ouvir, espaço para agradecer, espaço para amar melhor, espaço para descansar,
espaço para viver este sábado com mais consciência da tua presença. E eu te agradeço. Obrigado porque o Senhor não me deixou começar este dia sozinho. Obrigado porque me chamou para rezar. Obrigado porque me mostrou que eu não preciso carregar a semana inteira no coração. Obrigado porque tua misericórdia limpa o que eu não consigo limpar. Obrigado porque tua paz alcança lugares onde minhas mãos não chegam. Obrigado porque a tua presença transforma a casa por dentro. Obrigado porque ainda posso recomeçar. Obrigado porque este sábado pode ser diferente. Obrigado porque antes que o mundo fale, o Senhor já falou comigo. Obrigado porque antes que as preocupações acordem, tua graça já entrou. Obrigado porque antes que eu dê qualquer passo, o Senhor já está comigo. Permaneça comigo, Senhor. Permaneça nesta casa. Permaneça nesta manhã. Permaneça no meu coração. Permaneça quando eu levantar. Permaneça quando eu preparar o café. Permaneça quando eu conversar com alguém. Permaneça quando eu sair. Permaneça quando eu voltar. Permaneça quando eu descansar. Permaneça quando eu tiver que resolver algo. Permaneça em tudo, porque se o Senhor permanece, a alma permanece de pé. E agora, Senhor, eu sigo nesta oração com uma certeza. A semana passou. O peso não precisa ficar. A dor aconteceu, mas ela não precisa mandar em mim. A preocupação veio, mas ela não precisa morar. O cansaço chegou, mas ele pode ser entregue. A mágoa tentou entrar, mas ela pode ser limpa. E este sábado pode nascer com paz, porque o Senhor está aqui. Porque o Senhor entrou primeiro. Porque o Senhor está limpando a minha alma nesta manhã. Amém. Continue comigo. Não encerre ainda este momento. No próximo bloco, vamos aprofundar a entrega das mágoas, pedir proteção para a casa, consagrar a nova semana que se aproxima e declarar uma bênção forte sobre a família. Por enquanto, respire. Permaneça. Deixe Deus terminar de limpar o que Ele começou. Deixe Deus terminar de limpar o que Ele começou. Não tenha pressa. Não feche o coração agora. Porque às vezes é no fim da oração que a alma finalmente se rende. É quando a gente já falou quase tudo, já entregou quase tudo, já respirou mais devagar. E então percebe. Ainda havia um peso escondido. Ainda havia uma mágoa guardada. Ainda havia uma preocupação presa no fundo do peito. Ainda havia uma tristeza que precisava ser colocada nas mãos de Deus. Senhor meu Deus, nesta manhã de sábado, eu venho concluir esta oração diante de Ti. Mas não quero concluir levando comigo os mesmos pesos. Eu quero sair desta oração mais leve, mais limpo por dentro, mais cheio da Tua paz, mais livre da semana que passou. Senhor, eu entrego agora o que ainda ficou. Entrego as últimas preocupações. Entrego as últimas mágoas. Entrego os pensamentos que ainda insistem. Entrego as lembranças que ainda doem. Entrego as palavras que ainda ecoam. Entrego aquilo que eu tentei esquecer, mas ainda carrego. Entrego o que não consigo resolver. Entrego o que não depende de mim. Entrego o que me cansou. Entrego o que me tirou a paz. Entrego tudo aos teus pés. Porque eu não quero que este sábado seja uma continuação do peso. Eu quero que este sábado seja um recomeço. Um dia limpo, um dia abençoado, um dia guardado pela tua presença, um dia em que a minha alma possa respirar. Senhor, limpa de mim toda tristeza acumulada. Limpa toda a ansiedade escondida. Limpa toda a irritação que ficou da semana. Limpa toda a palavra dura que entrou no meu coração. Limpa toda a culpa que não vem de Ti. Limpa todo o medo do futuro. Limpa toda a comparação. Limpa toda a sensação de abandono. Limpa toda a confusão.
Limpa tudo aquilo que me impede de viver este dia em paz. Jesus amado, passa agora pela minha casa. Passa pela porta de entrada. Passa pelos quartos. Passa pela sala. Passa pela cozinha. Passa pelos cantos. Passa pelos lugares onde houve preocupação. Passa pelos lugares onde houve discussão. Passa pelos lugares onde alguém chorou em silêncio. Passa pelos lugares onde o medo tentou morar. E derrama a tua luz. Que toda a atmosfera pesada saia. Que toda inquietação perca força. Que toda sombra seja dissipada. Que toda divisão seja vencida pelo amor. Que toda frieza seja tocada pela tua presença. Que esta casa volte a respirar paz. Senhor, abençoa minha família. Abençoa quem mora comigo. Abençoa quem está longe. Abençoa quem eu amo. Abençoa quem está doente. Abençoa quem está cansado. Abençoa quem está desempregado. Abençoa quem está preocupado com dinheiro. Abençoa quem teve uma semana difícil. Abençoa quem acordou triste hoje. Abençoa quem precisa de uma resposta. Abençoa quem precisa de força para continuar. Que ninguém desta casa comece este sábado sem a tua bênção. Que ninguém desta casa esteja fora do teu cuidado. Que nenhuma preocupação seja maior que a tua presença. Que nenhum problema seja maior que a tua providência. Que nenhuma dor seja maior que a tua misericórdia. Senhor, eu peço também perdão. Perdão pelas palavras que feriram. Perdão pelas respostas impacientes. Perdão pelas reclamações exageradas. Perdão pelas vezes em que duvidei. Perdão pelas vezes em que deixei o medo falar mais alto. Perdão pelas vezes em que guardei mágoa. Perdão pelas vezes em que me afastei da oração. Perdão pelas vezes em que tentei carregar tudo sozinho. Lava-me, Senhor. Purifica-me. Renova-me. Dá-me um coração mais simples, mais humilde, mais manso, mais atento à tua voz. Eu não quero apenas uma casa limpa por fora. Eu quero uma alma limpa por dentro. Eu não quero apenas organizar coisas. Eu quero organizar meu coração. Eu não quero apenas descansar o corpo. Eu quero descansar em Deus. Espírito Santo, vem sobre mim nesta manhã. Vem como vento suave. Vem como luz silenciosa. Vem como água viva. Vem limpando tudo o que ficou preso. Vem acalmando o que está agitado. Vem curando o que está ferido. Vem colocando ordem no que está confuso. Vem trazendo paz ao meu peito. Vem me ensinar a não recolher de volta aquilo que hoje eu entreguei. Que eu não volte a alimentar a mágoa. Que eu não volte a abraçar a ansiedade. Que eu não volte a carregar pesos que pertencem a Deus. Que eu não volte a viver preso a semana que passou. Hoje eu entrego. Hoje eu solto. Hoje eu confio. Hoje eu recomeço. Maria Santíssima, Mãe querida, cobre esta casa com teu manto. Cobre minha família. Cobre minha mente. Cobre meu coração. Cobre este sábado. Leva-nos até Jesus. Ensina-nos a guardar no coração apenas o que vem de Deus e a entregar tudo aquilo que rouba nossa paz. Mãe, passa na frente. Protege nossos caminhos. Protege nossas conversas. Protege nossas decisões. Protege nosso descanso. Protege nossa fé. E que este sábado seja vivido debaixo da bênção do Senhor. Senhor meu Deus, eu consagro este dia a Ti. Consagro minha manhã. Consagro minha casa. Consagro minha família. Consagro meu trabalho. Consagro meu descanso. Consagro minhas preocupações. Consagro meus planos. Consagro a nova semana que se aproxima. Que ela não venha carregada de medo, mas de confiança. Que ela não comece com ansiedade, mas com fé. Que ela não seja dominada pelas preocupações, mas conduzida pela tua mão. Prepara meus caminhos. Abre as portas certas. Fecha as portas que não vêm de ti. Livra-me de todo mal.
Livra minha família de perigos. Livra minha casa de divisões. Livra meu coração do desânimo. Livra minha mente da confusão. Livra minha alma de tudo que pesa. Senhor, eu declaro com fé. A semana passou, mas Deus permaneceu. O peso veio, mas Deus sustentou. A dor apareceu, mas Deus não me abandonou. O cansaço chegou, mas Deus me levantou. E agora, neste sábado, eu recebo uma nova paz. Eu recebo uma nova força. Eu recebo um novo ânimo. Eu recebo a graça de recomeçar. Minha alma está nas mãos de Deus. Minha casa está nas mãos de Deus. Minha família está nas mãos de Deus. Meu sábado está nas mãos de Deus. Meu futuro está nas mãos de Deus. E se tudo está nas mãos de Deus, eu posso descansar. Eu posso respirar. Eu posso confiar. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta manhã. Obrigado por esta limpeza espiritual. Obrigado porque o Senhor ouviu minha oração. Obrigado porque o Senhor entrou primeiro neste dia. Obrigado porque tua presença limpou lugares que eu não conseguia alcançar. Obrigado porque eu não preciso carregar a semana passada dentro de mim. Obrigado porque o Senhor me dá paz para continuar. Que este sábado seja abençoado. Que esta casa seja protegida. Que esta família seja guardada. Que meu coração permaneça limpo, sereno e cheio de fé. Amém. Amém e amém. Se você rezou comigo até aqui, escreva nos comentários: Senhor, limpa a minha alma nesta manhã. Escreva também o nome da sua família, o seu pedido de oração ou aquilo que você deseja entregar a Deus neste sábado. E eu quero te pedir, com todo o coração, se esta oração tocou a sua alma, inscreva-se agora neste canal e ative o sininho. Aqui nós publicamos orações todos os dias. E talvez a próxima oração seja exatamente a resposta que Deus quer colocar no seu coração. Deixe o seu like neste vídeo. O seu like ajuda esta oração a alcançar mais vidas. Ajuda esta mensagem a chegar a alguém que teve uma semana pesada, que acordou triste, que precisa limpar a alma e sentir Deus entrando em casa novamente. Compartilhe esta oração com alguém especial. Talvez Deus use o seu compartilhamento para levar paz a uma pessoa que está sofrendo em silêncio. Que o seu sábado seja leve. Que a sua casa respire paz. Que a sua alma fique limpa diante de Deus. E que a semana que passou não tenha mais poder sobre o seu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.